Fala, meus amigos, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Boa tarde, meus amigos que estão aqui no YouTube, sejam bem-vindos, né? Começando uma semana, segunda-feira, começando, graças ao bom Deus aí. Me diga aqui no Instagram se está tudo ok com áudio, aqui também no Google Meet, galera que está nos acompanhando na aula de hoje. Galera, é o seguinte, nossa semana passada ela foi intensa, né? Foi uma semana de muito conteúdo, graças a Deus eu consegui trazer um bom cenário para vocês entenderem aqui um pouco afunilando sobre a defesa de servidores públicos e ao mesmo tempo trazendo a necessidade dessa especialização para você que está aqui no Instagram, para você que está aqui no grupo do Google Meet, para você que está vendo no Instagram aqui também na reprise. É muito importante vocês entenderem a necessidade da especialização. E como a gente tem novas pessoas chegando aqui no Instagram, o que eu vou procurar fazer essa semana? Procurei dar uma mexida na ordem das aulas. E eu acho interessante trazer para vocês aqui, principalmente quem está chegando do Instagram, que está conhecendo um pouco o nosso trabalho aqui, eu acho interessante o seguinte, que primeiro, vocês devem conhecer o nosso grupo do WhatsApp, é um presente que eu estou dando para vocês. Lá no grupo do WhatsApp está sendo alimentado com diversos materiais, tá? Onde a gente vem ajudando para que vocês caminhem no começo de janeiro aqui, já caminhando para o final de janeiro, comece a ter os próximos passos para a sua advocacia de uma forma sustentável e ao mesmo tempo com um crescimento que faça sentido para vocês. Então, eu acho que nesse momento faz sentido a gente voltar um pouco, para que vocês entendam um pouco da necessidade da especialização na advocacia. Começar segunda-feira com conteúdo mais leve, com conteúdo mais tranquilo, e a gente começar o nosso bate-papo semanal aqui, de todos os dias ao meio-dia, em ponto, entregando conteúdo de qualidade para você. Então vamos lá. Para a gente começar a nossa segunda-feira de uma forma bem mais leve, vamos falar um pouquinho do que a gente falou lá na aula 1, 2 e 3. E o que eu acho interessante para você que está aqui no Google Meet acompanhando nossa aula de forma simultânea. E o nosso material bem indicativo aqui para vocês. A escolha que separa os advogados sobrecarregados de advogados estratégicos. E esse é o nosso tema de hoje. E por que eu falo isso? Porque faz mais sentido mostrar para você que a especialização ela é um futuro sustentável do que um generalismo com alta demanda. E assim, por que a gente procura trazer essa diferenciação da advocacia? Porque você vai começar a entender a necessidade de que eu, advogado, em 2026, não compreender a necessidade de fazer uma especialização é colocar a minha advocacia de 2026 refém de diversos processos e numa centralização de demandas, onde eu consiga ter uma prateleira de produtos e fazer uma entrega sustentável e tranquila para o meu cliente, a não ser que você queira correr o risco de ficar na corrida do dinheiro de forma desesperada. Vamos começar? Vamos lá, galera. É o seguinte, para quem está no Instagram, eu sugiro que vá lá para o nosso WhatsApp, lá você vai estar todo dia recebendo um presente nosso, um material, e que você vai ter aqui no Google Meet acompanhando o material de forma online. Então vamos lá, galera. A mentira é que quanto mais nas áreas, a mentira do que quanto mais áreas, mais clientes. Galera, é o seguinte, não quer dizer que o seu escritório, quanto mais áreas ele tem, mais dinheiro você tem. Isso não é verdade. Até porque, e consequentemente, mais clientes. Até porque você vive em energias difundidas, diversas, difusas. Você não sabe aonde você vai centralizar a sua energia para o próximo passo do seu escritório. E isso reflete diretamente no planejamento. Então, como é que você tem um setor que você atua em 7, 8, 9, 15 áreas, 16, 20 áreas. Bem-vindo, José. Seja bem-vindo, meu amigo. Nossa live aqui começando agora. Como é que você entra no escritório, no seu escritório, e que você tem diversas áreas de atuação, só que você não consegue concentrar num nicho específico?
E aí, você acha que quanto mais volume de demandas, mais clientes, que vai refletir diretamente no seu faturamento. Essa impressão, ela te leva a uma falta de planejamento e uma falsa impressão de objetividade no futuro. Então, para você que está no Google Meet, está acompanhando o material, ser generalista é você competir com mais, com todos. É você não ser diferenciado. Então, a partir do momento que você não é especialista, as pessoas vão te contratar, volta a dizer, como a gente falou na aula 2, pelo preço e não pelo valor que você entrega. Você fica refém da demanda. Você não é diferenciado. E ainda mais, você é comparado por preço. Quando você é comparado por preço, o cliente quer saber qual advogado cobra menos para atender a sua demanda. E é aí que você cai na briga da carne. Se você não tem uma especialidade, se você não conhece do seu nicho, você começa segunda criminal, terça civil, quarto família, sexta previdenciário e não tem um direcionamento, você vai viver numa advocacia sem planejamento ao mesmo tempo, de uma forma que não vai te dar sustentabilidade. Então você está se comparando com os demais advogados. Ainda mais se você trabalha muito. Você trabalha muito para ganhar pouco. Ser generalista é brigar por preço. Preço, consequentemente, você está cobrando o que o mercado está cobrando. E você está brigando pelo preço. Você não consegue ter o quê? Um crescimento. Você cresce pouco. E quando você cresce pouco, a sustentabilidade do seu escritório fica rendido às dívidas que ele tem. Água, luz, telefone, aluguel, se você tem um escritório alugado, seguro, enfim, coisas que você deveria estar buscando uma projeção de um futuro de crescimento sustentável com planejamento e com organização da sua esteira de produtos, mas não, você está rendido ao nível de demanda que o mercado oferece. E quando você tem demanda, a sua advocacia vira de conhecimento técnico para conhecimento commodity, onde o preço é o que vale. Então, para você sair disso, você tem que se tornar um especialista. E o especialista, ele compete com poucos. Compete com poucos. É lembrado por um problema específico. Vamos ser sinceros. Para quem gosta de resolver problemas, ser resolvedor de problemas é muito bom. Mas quando você resolve um problema específico, é muito melhor. Porque você consegue cobrar um preço. O mecânico não consegue resolver um problema de tubulação. Agora, um bombeiro hidráulico, ele consegue resolver cirurgicamente o problema de encanação e de tubulação. E isso diferencia o mecânico geral do mecânico específico. Ele cobra mais. Ele qualifica o público dele e, ao mesmo tempo, consegue entregar um serviço de qualidade. Bem-vindo, André, meu amigo. Além disso, você consegue cobrar e ser valorizado pelo conhecimento. Volto a dizer o que eu disse na minha primeira live. Corre lá para você que está no Instagram, que está dentro dos meus Reels. Se você consegue cobrar pelo valor que o seu conhecimento técnico entrega, você não vai por preço, você vai por o valor. E capital intelectual é do escritório. Se você não tem conhecimento técnico, você já está errado. E aí, a partir dessa premissa de você estar errado, você vai brigar por preço, porque a pessoa vai ver que você não consegue entregar aquilo que ela precisa, que você vai ser um paliativo, e não uma pessoa que vai resolver o problema. Trabalhar com estratégia te leva a buscar chegar mais longe. Então, quem é especialista numa área entende que se eu trabalhar com estratégia, eu sei aonde eu quero chegar. Se eu trabalho com muitos produtos, eu não sei aonde eu quero chegar, porque qualquer demanda vai resolver o problema financeiro do meu escritório, mas não resolve o problema de planejamento do meu escritório. Se você não tem um entendimento disso, você vai ficar refém de demanda e seu planejamento vai ficar prejudicado porque você não tem visão de futuro. Você cresce com consistência. A partir do momento que você se torna especialista, as pessoas te contratam para você resolver um problema específico. Resolvendo um problema específico, você consegue ter escala. Na sua escala, você consegue entregar um serviço de qualidade, reduzindo o seu tempo de trabalho. E aí a matemática é simples. 5 casos são vezes 10 mil é igual a 25 casos. 2 casos vezes 50 mil, você vai ter mais casos para resolver igual a 50 mil. Qual que você prefere? 5 casos de 10 mil ou
50 casos de R$ 2.000 para você chegar ao nível de faturamento de 50 mil. E aí que a matemática começa a fazer uma confusão na sua cabeça. Porque se você pensa que se eu trabalhar mais, eu tenho mais dinheiro, consequentemente você acha que você vai ter um bom faturamento, mas não. Você trabalhando de forma estratégica para um público seleto, onde você consegue entregar mais trabalhando menos, você consegue ter sustentabilidade e constância. É isso que a gente entrega, é isso que eu quero que você entenda. Saia do generalismo. Bem-vindo, Joaquim. Saia do generalismo e entenda que se você começar a atuar com a sua advocacia especializada para um público direcionado, tendo consistência, evolução, sustentabilidade, previsibilidade, planejamento e saindo da multidão de briga por preço, você consegue valorizar o seu conhecimento, a sua advocacia e o seu patrimônio intelectual e o seu patrimônio financeiro. Então, saia da briga por muitos e entre na valorização por poucos. Porque na valorização você tem sustentabilidade. E é isso que é o ponto mais importante, aonde a gente vai para a próxima fase da nossa aula aqui. Porque a especialização é a aceleração. Você acha que um escritório especializado, ele acelera e chega ao seu destino muito mais rápido ou um generalista, onde atua para diversas áreas? Imobiliários, financeiro, criminal, a não ser que dentro do seu escritório tenha setores especializados. Que isso a gente ensina nas nossas aulas lá no grupo fechado. Para você que está aqui, se você entrar no nosso link do WhatsApp, você todo dia vai ganhar um presente e vai aprender a planejar e estruturar seu escritório. Mas aqui que eu quero te entregar é a oportunidade da defesa de servidores públicos. E por que eu falo isso? Porque, já te falei, na aula 7 eu trouxe aqui, hoje nós temos 17 mil processos ativos em relação à defesa de servidores públicos. Consequentemente, pessoas que estão sendo acusadas de algo que às vezes o processo tem muita falha e você ainda não entendeu esse cenário, mas isso vai ficar para a aula de amanhã. Vamos lá. Por que a especialização é uma aceleração? Porque você aprende mais rápido. Você foca o seu conhecimento em uma determinada área do direito, você não perde tempo e ganha velocidade. Você erra muito menos. A partir do momento que você atua no processo e que você atua com conhecimento específico, a probabilidade de você evitar erros, se você atua em diversas áreas, como criminal, civil, família, advogado atuando em divórcio, advogado criminalista atuando em imobiliário e previdenciário, a chance de você errar é muito maior do que se você for especialista numa área. Eu sou especialista em direito administrativo, atuo na defesa de servidores públicos, atuo para associações e ações de serviços públicos, atuo para sindicatos em defesa de servidores públicos e atuo para empresas de licitações e ações de responsabilização. Eu nem atuo para empresas e licitações na fase licitatória. Eu tenho um parceiro, por exemplo, o André, que está aqui na live. Ele atua nessa fase da fase interna, onde você tem a fase de elaboração. Agora, se a empresa responder por algum ato em decorrência da execução do contrato, eu entro na jogada. É isso. É dividir setores do seu escritório onde você consegue ter uma especialização e um atendimento de excelência, porque você qualifica a pessoa que você quer entregar o serviço. Esse é o cenário ideal para um advogado, para um especialista, para um médico que chega, recebe um paciente e ele não é clínico geral, ele entende que ele tem que atender um paciente de coração. Aquele é um paciente que tem um problema neurológico, é um paciente que tem um problema ortopédico. Selecionar áreas. É por isso que tem especialização. Além disso, você se torna referência. Para quem atua em muito, não se torna referência em nada. Agora, para quem atua em nicho específico, referência e valorização é certeza de uma entrega, de uma valorização da sua advocacia. Você tem que entender que, quando você se torna referência, eu tenho certeza que as pessoas te procuram por um problema específico, e não por vários problemas específicos. Quando um cliente entrou em contato comigo hoje para falar sobre um problema de consumidor, o meu associado, especialista na área civil, vai cuidar disso. Eu não toco no processo. Porque eu não sou especialista na área civil, eu sou especialista na área de direito administrativo. E é isso que você tem que entender. Ser especialista te torna referência, tira você da briga de mundos e você se torna referência e entrega o seu valor para o cliente, e o cliente vai te pagar bem por isso, tá? Você é indicado com facilidade. Quando uma pessoa em que você já atuou para ela na área criminal, na área civil, na área de família, na área de previdenciária, ela falou, o Flecha é um advogado que atua em várias áreas. Eu não sei qual
pessoa posso indicar o Flecha para fazer uma atuação no direito penal. Será que eu posso indicar? A pessoa fica confusa, ela não consegue entender qual é a sua área de atuação, porque você atua em tudo, você atua em todas as áreas. E como é que você consegue crescer dessa forma? Você não consegue crescer de forma sustentável. Você se torna generalista. Você resolve tudo, mas não entende de nada. Essa é a verdade. Beleza? E vamos mudar esse cenário. Por isso que hoje, para você que está aqui na live, tem que entender o seguinte: por que que Flecha atua na defesa de servidores públicos? É uma oportunidade muito grande. Nós temos uma gestão que vem a cada dia aumentando o índice de instauração de processos administrativos disciplinares. Ao mesmo tempo, não existe advogados especialistas na defesa de servidores públicos, ou seja, um advogado que atua em licitações, um advogado que atua em família, um advogado que atua em criminal, acho que pode atuar em PAD, o que não é verdade. O rito do processo administrativo disciplinar é totalmente diferente. E isso diferencia você dos demais. Claro que você vai entender que você vai ter menos clientes, mas clientes que te pagam bem. Clientes que te pagam pelo valor que você pede, não pelo valor e não pelo preço que você concorre. Perfeito? E vamos para a questão mais importante, que é criar previsibilidade. O advogado especialista tem que ter previsibilidade. E esse é o sonho do advogado. Quando você entende que você olha para a sua planilha financeira e você vê que você tem previsibilidade de faturamento, o que você vai receber mês que vem, em razão da captação que você teve nos meses anteriores, dos processos ativos, você consegue entender a necessidade da especialização. Eu entendi que quando eu saí da faculdade e quando fui servidor público, a especialização no nicho, na defesa de servidores públicos, era uma oportunidade que poucos estavam olhando. E isso me gabaritou para que hoje me tornasse uma pessoa de referência na defesa de servidores públicos. E é isso que eu espero que você faça. Tá bom, meu amigo? E olha só, como eu sempre falo, os medos da especialização, ela trazem um certo receio, que é você não ter clientes em outras áreas, você vai perder clientes em outras áreas, mas na verdade, você não vai perder, você vai perder clientes ruins e vai ganhar clientes bons com reconhecimento. O seu medo é que o seu nicho, se ele não der certo, você pode mudar. Até porque especialização numa área, ela não te limita, muito pelo contrário, te capacita para um próximo passo. Às vezes uma área que eu hoje não conheço no direito um nicho específico que não seja rentável, onde a pessoa se torne especialista. E ao mesmo tempo, se ela se torna especialista, ela consegue fazer uma boa entrega. Então, se algo der errado, ainda você consegue corrigir essa rota. E isso te ajuda no crescimento sustentável da sua advocacia. Então, qual é a decisão hoje? A decisão hoje é você se especializar com risco calculado. Ser generalista é você ter diversas demandas, não se especializar e estar no incerto, com uma falsa impressão de garantia pelo fato de estar ali com contratos recorrentes, mas sem previsibilidade de faturamento. E o que eu quero trazer com vocês, gente? Todas as vezes que eu trago isso, eu gosto sempre de trazer, em todas as minhas lives, em todas as minhas aulas, uma mão na massa. Então, essas informações foi para você entender a necessidade da especialização na advocacia. A especialização que defesa de servidores públicos, defesas em processos licitatórios, defesas em ações específicas voltadas para o direito de família, ela vai te gabaritar ao ponto de você conseguir demonstrar uma autoridade e entender qual é o seu lugar na advocacia. Quando você entende isso, você tem que botar a mão na massa. Fazer o hoje. Bote a mão na massa. E todas as minhas aulas têm a mão na massa. Qual é a ação prática de hoje? Como nós estamos começando com uma segunda-feira, uma semana mais tranquila, eu quero que você escreva hoje um problema jurídico, aonde você vai ser lembrado em resolver ele. E apenas não escreva, mas resolva o problema. Eu tenho um problema, eu tenho uma demanda, e como eu resolvo isso? Um exemplo que eu tenho é que eu sou especialista em defesa técnica de servidores públicos em processo administrativo disciplinar. Qual é o meu papel hoje? Um caso em que eu busque na internet e que eu consiga resolver esse problema de uma forma prática. E é isso que eu coloco para você hoje. Resolva um problema prático e coloca na internet. Divulgue isso, tá? Divulgue o seu conhecimento e em cima disso as pessoas vão ter suas primeiras impressões. Na aula 12 e na aula 10, eu falei como você fazer isso. Então é só você correr no meu feed que você vai ter como fazer isso, como botar a mão na massa. Tá bom, meus amigos? Segunda-feira começamos dessa forma. Amanhã é um conteúdo de muito valor.
E eu espero que você esteja presente. Eu vou começar a dar os primeiros passos aonde você, especialista, e aqui agora voltado para a defesa de servidores públicos, aonde você vai achar esse público e começar a dar os seus primeiros passos para fazer as prospecções com esse nicho. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado. Quero que vocês comecem uma semana abençoada, que Deus abençoe e que, sempre falando, vai lá no link da minha bio, caia para o grupo do WhatsApp, lá tem um presente para vocês todo santo dia. Um conteúdo de valor para você estruturar a sua advocacia, estruturar a sua advocacia voltada para a defesa de servidores públicos. Fiquem com Deus e até mais. Até amanhã, meio-dia, estarei aqui. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.